Tudo bem, Cris? Como é que você tá? Eu estou bem, e você, Wagner? Tudo bem também, graças a Deus. Cris, a gente vai conversar aqui sobre a tua caminhada espiritual, a descoberta que você teve de Deus, a descoberta que você teve de verdades muito presentes ali na palavra de Deus, né? Mas religiosidade não é uma novidade, né? Você e sua família sempre foram religiosos. Você frequentou uma denominação religiosa por 20 anos. Não só você, mas mais uma vez ali toda a sua família era muito ativa nessa religião, né? Você participava do ministério de louvor, muitas outras coisas, mas tinha ali uma questão que te incomodava um pouco. Eh, Essa religião tratava a questão do dons de línguas, o dom de línguas, como sendo algo que seria a fala do Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo quando a pessoa estava repleta do Espírito Santo, ela falava na língua dos anjos. Eu acho que é essa a explicação, né? Então, os seres humanos não entendiam aquela língua, mas a pessoa estava falando a língua dos anjos. E você não recebia esse dom de línguas. E aí, aquilo te causava um incômodo muito grande, né? Havia dentro de mim um vazio que eu não conseguia explicar, eu sendo tão ativa, eu não sei se só pelo fato do dom de línguas, mas sabe quando parece que falta algo? Eu não sabia explicar o que era, né? Tinha que ver também com a questão do batismo com o Espírito Santo, por eu achar que eu não tinha, mas sempre faltando algo, um vazio, e era algo que me incomodava muito. Nesse vazio, ali era a virada de 2015 para 2016, né? E Isso. nessa época de virada de ano, a gente realmente faz os nossos planos, né? O que que a gente vai fazer de diferente no próximo ano? Quais são as nossas metas e os nossos objetivos? E você colocou uma meta muito bonita: conhecer melhor a Deus. E aí você teve um sonho lá em 2016, logo no início do ano, né? Me conta o que que você sonhou, Cris. Eu sonhei que eu estava na igreja a qual eu congregava e chegava um povo diferente e eu perguntava para as pessoas quem era aquele povo que chegava. E eles falavam: Olha, eu não sei, tem que ver com você. Eu falei: Mas eu não os conheço. E eles falaram: Não sei o que é, do que se trata, mas eles vieram buscar você. E uma mulher sai do meio daquele povo, vem de encontro à minha pessoa e ela fala que queria conversar comigo. E eu, a princípio, não entendi, mas fui conversar com ela. E nós fomos para o lado de fora da igreja, quando de repente o clima mudou do lado de fora, ficou tudo escuro e começou uma grande batalha espiritual. E quando nós estávamos para morrer, uma luz muito grande brilhou no céu e eu só consegui enxergar um leão muito grande. E eu disse naquele momento: é o leão da tribo de Judá, ele veio para nos salvar. E ele realmente pulou no meio de nós e nos tirou daquela situação de quase morte, né? E ainda no sonho, eu fui, fiquei por um tempo desacordada no sonho e quando eu despertei, não tinha mais o leão, né? Mas estava eu e aquela mulher desmaiadas no chão. E eu corri para casa para contar para minha mãe aquilo que tinha acontecido. E ao chegar em casa, ainda no sonho, eu conversava com a minha mãe quando essa mulher chega na minha casa. E eu achei curioso o fato dela não saber onde eu morava, mas ela está ali, né? E ela falou: Eu vim te buscar. E eu falei: Mas como assim você vem me buscar? Para onde você vai me levar? Ela falou assim: Pode vir comigo. E eu sentia muita paz em ir com ela. E eu fui com ela e nós chegamos num lugar muito lindo, que era um lugar que tinha muitas rochas e um rio muito cristalino passava no meio desse lugar. E quando eu olhei, observei que tinham pessoas em rodas estudando, inclusive um fato que eu achei interessante, que no sonho, essas pessoas estavam vestidas com vestes da época de Jesus. E Uhum. elas estudavam um livro, um grande livro. E ela virou para mim e falou: Você não pediu para conhecer? É aquilo ali que você vai fazer, você vai estudar. Quando você acordou, como é que você se sentiu? E como que você interpretou esse sonho? Você chegou a essa conclusão de que realmente o que você precisava era estudar mais o livro de Apocalipse?
Na verdade, Wagner, eu fiquei um pouco curiosa, porque eu sempre tive muitos sonhos, mas eu falei: "Não sei se isso tem algum sentido, se não tem". Achei curioso o fato de mencionar que eu tinha pedido para conhecer, né, mas eu, assim, não entendi muito bem. Eu falei: "Vou orar e vou pedir a Deus para que me dê discernimento do que vai acontecer". Mas eu não imaginava que naquele momento Deus já estava me mostrando tudo o que ele iria fazer na minha vida, né, porque ali ia começar a minha história de tirar a venda dos meus olhos para que eu pudesse ver claramente as profecias, que sempre foi um livro que eu tive muita curiosidade, mas que não sabia como ler, como começar a leitura desse livro. E eu acho que como você, muita gente passa por esse processo. Por isso que agora, logo na abertura do programa, a gente trouxe aqui a revista Revelações, Apocalipse, Revelações de Esperança. Se você também, assim como a Cris, tem muita curiosidade sobre as profecias, mas não sabe nem por onde começar, essa revista vai super te ajudar, tá? Quero repetir mais uma vez que ela é de graça, é o nosso presente para você. É só você ligar para a gente, o número está aparecendo aqui no vídeo, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode mandar o WhatsApp também e aí vai chegar de graça essa revista na sua casa. A Cris não conhecia Novo Tempo ainda, não sabia que podia estudar com a gente, mas acabou estudando o Apocalipse. Você estava lá trabalhando num dia normal, no salão de cabeleireiro, né, que você trabalhava, e aí você estava comentando com alguém que tinha curiosidade, que queria descobrir mais sobre o Apocalipse. E aí uma cliente estava lá, ouviu a conversa e ofereceu para estudar a Bíblia com você, não foi isso? Sim, e teve até um fato curioso, Wagner, que essa cliente, ela já havia estado no meu salão umas 2 vezes, houve um pequeno desentendimento entre nós 2, nada, né, muito problemático, mas enfim, criou uma situação incômoda entre nós. E quando essa cliente retornou no salão, eu não queria muito atendê-la. Confesso que fiquei meio com o pé atrás. E ao atender uma cliente, essa outra cliente estava no salão e nós estávamos conversando, e ela ouviu eu dizer que eu gostaria muito de aprender sobre o Apocalipse, porque ele parecia um livro que ninguém sabia dizer o que tinha nele. Embora eu sabia que Deus não tinha escrito aquele livro em vão, que ali teria entendimento. E aí foi quando essa cliente entrou na nossa conversa e me perguntou: "Ué, Cris, você tem curiosidade?" Eu falei: "Sim, tenho". Mas ela falou: "Ué, eu posso te ajudar, né, com a graça de Deus eu posso estar te dando esse estudo". E eu olhei para ela, assim, meio desconfiada, e depois eu entendi, depois de um tempo, que aquela batalha no sonho, algo ia acontecer para tentar nos separar, porque quase que eu fiquei sem conversar com essa cliente. Mas Jesus, ele que sabia os planos que tinha a meu respeito e nada poderia impedir, né, a Mas obra dele Cris, começou e ia concluir. é tão interessante, né? Porque é uma batalha realmente entre o bem e o mal, né? E uma luta muito forte sendo travada para que você não tivesse acesso a esse conteúdo. E aí, Sim. você aceitou, mas pensando assim, bom, eu vou aceitar aqui para não ficar uma situação mais chata, mas depois só desmarcar com ela, não foi? Fiquei com o pé atrás, que eu falei assim: "Gente, né, ninguém sabe, dar explicações sobre esse livro, essa mulher que eu nem conheço, ela vai saber? Ela não tem cara de que sabe". Fiquei fiquei bem desconfiada e fui, assim, bem com o pé atrás, né, Mas realmente e na verdade você não desmarcou e foi para ter ali a fui. primeira conversa com ela. Fui porque eu tinha tanta sede que mesmo sem achar que ela sabia alguma coisa, não sei, algo me impulsionava a ir. Você resolveu estudar Apocalipse com uma pessoa, até que você tinha ali um, né, um certo desentendimento, uma situação ali meio mal resolvida, mas foi estudar. Como é que a sua família reagiu quando descobriu que você estava estudando a Bíblia, que você estava estudando o Apocalipse? Não foi muito legal. Assim como a minha, a princípio, também não foi, né, porque eu fui com o pé atrás, aliás, com os 2 pés atrás. E como a minha família era muito envolvida com os trabalhos da igreja, eles achavam que ouvia-se falar que a igreja adventista era seita,
E aí eles não gostaram, né, eu tive, assim, uma resistência muito grande da parte do meu esposo, da parte da minha mãe. Eles acharam que eu não devia estar fazendo aquilo, que não era correto, por que que eu estava fazendo aquilo. Enfim, eu enfrentei aí algumas batalhas também internas. Agora, o que de tão especial você via nesse estudo para ter continuado? Porque era muito mais fácil você atender ao pedido de toda a sua família e não continuar indo a esse estudo bíblico, né? O que que você descobriu lá de tão interessante que fez você remar contra essa maré? Eu descobri verdade. E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará, João 8,32. Era inevitável ir contra aquela verdade, porque estava escrito, estava tudo ali, não havia o que negar. E meu coração, ele andava em busca daquilo, dessas águas profundas, e não tinha como voltar. Ela me puxava, eu não sei explicar qual que é o sentimento, mas era um sentimento de atração muito maior do que família, marido, filho, tudo. E você, inclusive, a partir do seu testemunho, a partir, né, dessas verdades que você foi descobrindo, você foi conseguindo diminuir essa barreira. Porque aí seu marido, a sua mãe, quem mais? E alguns irmãos até da outra igreja começaram também a estudar mais o Apocalipse e entender essas mesmas verdades que você, né? Na verdade, ao estudar, eu comecei a orar, que eu falei: Senhor, é isso que eu quero para minha vida. E vai ficar muito difícil se a minha família não me acompanhar, mas eu sei que daqui para frente não tem volta. Então eu temia muito por isso e eu orava para que Deus movesse, né, o coração deles em prol dessa verdade também, porque eu iria de qualquer forma, nada mais ia me barrar. E aí Deus foi movendo o coração deles, eu sempre falando alguma coisa, soltando alguma coisa. Meu esposo me via passando as madrugadas estudando, acordado. Às vezes ele brigava, mas ele viu algo diferente que acabou atraindo eles também. Você teve que passar por muitas mudanças, mudou até de cidade. O que que aconteceu? Acho que Deus quis um recomeço, tudo novo, né? Restaurar tudo. Então eu saí da casa da minha mãe, eu saí do bairro onde eu trabalhava, do local onde eu trabalhava. Deus me tirou do ciclo de amizades, enfim, de tudo. E eu fui para um outro lugar. Na verdade, não era uma outra cidade, era um outro bairro. Ah, ok. Mas isso, mas me tirando de tudo ali onde eu havia crescido e vivido. E foi assim, hoje eu vejo que foi um deserto, mas necessário, porque eu tive que reaprender tudo, né? E assim, sozinha, sozinha não, o principal, Deus estava comigo, mas eu tive que recomeçar. E o que me intrigava era por que que Deus me tirou daquele lugar, o que que ele tinha para fazer, por que que era necessário que eu saísse dali, e só agora, depois de quase 4 anos, é que eu estou entendendo os planos de Deus, os caminhos deles que são mais altos do que os nossos, né. Excelente. Bom, que você conseguiu cumprir aquela meta estabelecida em 2015 para 2016 de conhecer mais profundamente a Deus, isso aconteceu sem sombra de dúvidas, né, Cris? Agora, e aquele vazio que você sentia, que você inclusive perguntava para Deus, né? Poxa, eu tenho uma vida tão ativa, eu faço tanto, eu me envolvo com a igreja, mas eu sinto muito esse vazio. Como é que essa história está resolvida para você ou não hoje em dia? E ao abrir a palavra, o vazio nele não existiu mais. Ele foi preenchido, né, pelo conhecimento, pela verdade que me libertou. E também trabalhando, continuando ativamente trabalhando na obra de Deus, a gente não tem espaço mais vazio, né? A gente continua aí a jornada porque Deus nos chama para trabalhar, para ser ativos, né? E foi trabalhando também que eu consegui ir crescendo a cada dia e continuo, né? Caminhando, crescendo a cada dia mais ao lado de Cristo. Então, é legal saber que você continua trabalhando intensamente também agora na Igreja Adventista, assim como na antiga denominação. Mas mesmo trabalhando muito lá,
isso não impedia que você tivesse esse sentimento de vazio. O que mudou? Quem era Deus para você naquela época? Quem é Deus para você hoje? E como essa transformação aconteceu de uma forma que conseguiu te preencher? Deus para mim antes era um Deus distante, né, que estava no trono e que castigava, né, porque desde criança eu ouvia Deus castiga, e ele castigava aquele que não o obedecia, né, e ele era isso para mim. Mas ao caminhar com ele nesses 4 anos, eu descobri um Deus de amor, um Deus de perto, um Deus que a graça e a misericórdia nos alcança, mesmo sendo nós pecadores, né? Um Deus acessível, um Deus poderoso que me permite ter acesso através de Cristo, né? E isso mudou tudo, mudou a minha visão de quem é Deus, de como Deus age. Acho que o que não fazia sentido a visão que eu tinha sobre Deus, né? Mas ao me aproximar dele, tudo mudou. A visão mudou e preencheu o vazio de vez. Que excelente. Você ainda continua trabalhando no salão de cabeleireiro? Continuo, inclusive, eu nem sei se dá tempo, mas é uma longa história o que Deus fez também, porque para eu estar aqui hoje trabalhando no salão, o salão, o dia mais produtivo para um salão de beleza é o sábado, né? Claro. Eu tive que abrir mão disso, eh, e passar a viver pela fé, né? Confiando naquilo que Deus faria. E eu tinha um salão bem pequeno num bairro, né, numa região de Zona Norte, e quando Deus me tirou daquele lugar, ele me levou a um lugar para classe média, um lugar muito maior, uma casa de noivas, e eu falando com Deus, Deus, mas que loucura é essa? Porque se antes eu dependia tanto do sábado, e agora, num lugar maior, eu não sendo conhecida na região, não conheço ninguém, uma responsabilidade muito maior, mas Deus falou: só vai para onde eu vou te mostrar. E eu não entendia por que tinha que ser aqui, por que eu tinha que sair, e enfim, mas Deus foi me ensinando que não é a força do meu braço, que Ele é Senhor de todos os dias, Ele é Senhor do sábado, e que aquele que me provia no sábado, Ele me provê nos outros dias. Além de toda a tua história de encontro com Deus, a tua história agora de confiança em Deus para conseguir continuar exercendo o seu trabalho e honrando o dia que Deus nos deu para ser santificado e abençoado, né? Que bonito ouvir essa história, que bonito saber que Deus te protegeu e você confiou. Eu imagino que muita gente que esteja nos assistindo, sabe, Cris, também passe por muitos conflitos internos de tentar entender por que existe esse vazio, por que as pessoas não conseguem ter plenitude, mesmo achando que estão né, servindo a Deus da melhor forma. Você falou uma frase que é bíblica e tem muita verdade realmente ali, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que aconteceu com você e é isso que pode acontecer com quem nos assiste nesse momento. Então eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente, pedir que Deus continue te abençoando ricamente nessa caminhada espiritual e muito obrigado. Obrigada eu, Wagner. É um grande prazer poder testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, que eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Muito bom. Obrigado, Cris. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um feliz sábado para você. E a gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.